O demônio, diz a Bíblia, ronda em torno de nós como um leão, procurando a quem devorar. Agora, no combate espiritual, o demônio tem uma alavanca muito forte, que ele normalmente usa para nos seduzir ou para nos tirar do bom caminho. Mas nós também temos uma alavanca muito forte no combate espiritual, de acordo com São João da Cruz. E esse é o nosso assunto de hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. A principal coisa que nós temos que nos preocupar nesta vida é justamente como nos unirmos a Deus. E isso significa irmos para o céu, não é? Primeiro, glorificar a Deus nosso Senhor nesta terra, ajudar os outros, ajudar a sociedade a glorificá-lo e nos unirmos e sermos felizes na eternidade no céu. A felicidade no céu, ela é tão magnífica, tão espetacular, que Deus nosso Senhor, diz Cornélio a Lápide, esgotou, por assim dizer, todas as suas perfeições ao criar o céu, ao criar a nossa recompensa, tanto para a alma, principalmente, mas no fim do mundo, depois da ressurreição da carne, também para os nossos corpos. Então quer dizer que nosso corpo também vai para o céu? Sim, o corpo depois da ressurreição da carne vai para o céu ou para o inferno. Então, o que realmente tem sentido nesta vida é o que muitos autores chamam de o combate espiritual. E os santos anjos são nossos principais aliados nesta luta. Mas a palavra final, isso que é terrível e admirável, a palavra final do combate espiritual, quem dá é cada um de nós, né? É nós que vamos dar o nosso sim e o nosso não. Deus nos criou com livre-arbítrio para podermos amá-lo de nossa própria vontade. O que quer dizer, amor verdadeiro é só aquele que é da própria vontade, não existe amor forçado. Né? E o amor de Deus, o amor a Deus, a caridade significa amor de Deus, né? Caridade é amor, no melhor sentido da palavra amor. Agora, o demônio tenta o tempo inteiro nos afastar de Deus Nosso Senhor e nos levar para o pecado, porque o pecado mortal nada mais é do que o rompimento com Deus. É eu escolher algum prazer sensível e em troca disso eu perco o bem total, que é a minha união com Deus e a eternidade com Ele no céu. Agora, São João da Cruz, ele diz uma coisa bastante interessante que eu queria trazer hoje, e que são os dois pontos fracos, que nós vamos ver que são alavancas que tanto o demônio quanto nós podemos usar. E eu trouxe aqui um trechinho do livro O Papel do Demônio na Vida Espiritual. Ou seja, como que Deus se utiliza do demônio para a nossa vida espiritual. E como esse nosso combate espiritual, por mais que o demônio pinte e borde, se nós soubermos como dizer não e como enfrentá-lo, cada vez que ele nos tenta, nós conseguimos um grau a mais de glória no céu e de união com Deus. Mas o combate espiritual é diário, ele é diuturno, ou seja, todo dia, o dia inteiro. É claro que isso não significa que nós devemos ficar todo dia, assim como um detetive 007, cadê o demônio? Não. É sobretudo um estado de alma, é saber quais são os nossos pontos fracos, saber as regras, por assim dizer, do combate espiritual, e é um dos objetivos desse canal a gente tratar sobre isso, né? E por isso eu trouxe esse trechinho aqui. Veja que interessante. Os dois polos de fraqueza são do homem e do demônio. Ou seja, no combate espiritual, o demônio também tem um ponto fraco. Nós temos um ponto fraco que ele procura explorar, mas o demônio tem um ponto fraco e que nós devemos explorar. Né? Num combate, ou mesmo num jogo, né? O principal, às vezes, nem é tanto saber as regras do jogo, mas é saber o ponto fraco do adversário e é explorar o ponto fraco. E é isso que nós devemos fazer com o demônio, segundo São João da Cruz. Então, qual que é o ponto fraco da alma humana? Diz, o ponto fraco da alma humana é a sua inclinação natural para as coisas sensíveis. Eu vou explicar depois na prática com um exemplo. E a fraqueza do diabo é a sua incapacidade de alcançar
ou mesmo de ver o que está ocorrendo nas profundezas da alma humana. Essas duas fraquezas definirão e moderarão a batalha. Eu repito aqui para quem quiser ver, o autor que escreve esse livro sobre o combate espiritual de acordo com São João da Cruz é Cliff Ermatinger. Cliff Ermatinger, o papel do demônio na vida espiritual, o ensinamento de São João da Cruz no envolvimento de Satanás em cada estágio do crescimento espiritual. Ou seja, a cada estágio, quanto mais a gente cresce, o demônio ele fica mais desesperado e ele tenta atacar mais, mas cada vez que a gente vence, a gente cresce mais um estágio na vida espiritual. Bom, essas duas fraquezas definirão e moderarão a batalha. De sua parte, o diabo certamente atacará os aspectos inferiores da alma, eu vou explicar melhor, com ideias, discursos, imagens e atrações sensíveis. A pessoa que está sendo atacada, por outro lado, terá de aprender a se comportar de modo a não ser seduzida pelas impressões interiores e exteriores que experimenta das mãos de seu adversário. Eu vou terminar esse trechinho, esse parágrafo, e vou explicar com exemplos. Ela terá de aprender a se esconder nas profundezas de sua alma, segura na contemplação. Esses princípios determinarão o resultado da batalha. Se uma pessoa optar por viver uma vida em obediência aos sentidos, o diabo certamente a vencerá. Se a pessoa optar por ser um homem de graça, recolhimento silencioso e oração, morando onde o demônio não pode alcançá-la, ela será a vencedora. Eu acho isso um parágrafo, isso aqui é só um parágrafo de ouro, certo? De ouro. E eu vou explicar aqui com um exemplo. Qual que é a parte inferior da nossa alma? A nossa alma, ela tem, por assim dizer, 3 partes. Eu expliquei isso com mais detalhes em um vídeo. Eu vou deixar no final do vídeo um link para esse vídeo que eu explico a questão da alma humana. Mas a alma humana, a gente poderia estudá-la em 3 partes. É uma alma só, mas a gente podia estudar em 3 partes. Tem a parte vegetativa, que é esse movimento que dá vida às nossas células. É um aspecto que as plantas também têm, né? E que fazem com que as células tenham a operação de digestão, de respiração e tudo mais. Depois tem a parte que é a segunda parte, que é a parte animal, se pode dizer assim, porque é comum aquilo que nós temos por assim dizer, nessa parte da alma, é comum também aos animais, embora em grau bem menos complexo. Mas são os sentidos, né, os 5 sentidos exteriores, tem a imaginação e tem os instintos. Né, os instintos. Cada espécie animal tem seus instintos. E há, por exemplo, um instinto no homem que é muito mais nobre, muito mais complexo do que nos outros animais, mas que é o instinto de sociabilidade. O instinto de sociabilidade. O homem, para se desenvolver, ele precisa de viver em sociedade. Ao contrário de muitos outros animais não racionais, né? Bom, e o homem tem a parte espiritual, que essa nenhum animal tem, nenhum outro ser material tem, apenas a espécie humana tem a parte espiritual da alma, que é o que nos assemelha aos anjos, que é a inteligência, a vontade, né, a memória intelectual e aquilo que eu já expliquei nesse vídeo que eu estou colocando no final deste vídeo aqui, o link para esse primeiro vídeo que eu expliquei isso. Bom, a parte inferior da alma é a parte animal e vegetativa, que nós temos algo em comum com os animais e as plantas nesse sentido, né? Agora, nós temos e nascemos com uma inclinação natural a seguir aquilo que nossos instintos dizem. Antes do pecado original, os instintos não entravam em contradição com a inteligência, com a vontade, com a lei natural, nem com a lei de Deus. Mas com o pecado original, como o homem se revoltou contra Deus, seus instintos revoltaram contra ele mesmo. E é por isso que nós temos que ter esse combate diário para regular os nossos próprios instintos. Então eu dei o exemplo do instinto de conservação.
o instinto de sociabilidade. Todos nós queremos estar, como se diz hoje em dia, de bem com todos. Eu já perguntei para várias pessoas, o que você acha que é a felicidade? Felicidade é estar de bem com todos, estar de bem com a vida. Parece que tem até uma música que diz isso, né? Agora, isso é verdade? Nem sempre. Por quê? Por causa do instinto de conservação, de sociabilidade, muita gente cai no inferno. É o que nós vimos outro dia, São João Bosco diz, é o chamado respeito humano. Quando numa sociedade a maior parte das pessoas vê com maus olhos a virtude e o bem, para praticar o bem, a gente tem que ir contra a opinião geral muitas vezes. E hoje em dia, infelizmente, a maioria das vezes. Agora, isso vai de encontro ao meu instinto de sociabilidade, que de si é bom. E eu tenho uma inclinação natural a seguir o meu instinto de sociabilidade. Acontece que, depois do pecado original, e como eu já disse, esse instinto está desordenado, e dado que existe o mundo e o demônio, o mundo considerado como os ambientes que me levam para o pecado, ou seja, a opinião dos outros no sentido do mal, não o mundo de si é bom enquanto mundo, mas o mundo considerado como inimigo da minha salvação. Então eu tenho esses 3 inimigos da salvação, nesse caso concreto. Eu tenho a sociedade que me leva para o mal, e muitas vezes. Eu tenho a minha inclinação para seguir o instinto de sociabilidade, apesar de ter uma lei superior. E eu tenho o demônio que usa disso e fica me atiçando. Então, esse é o meu ponto fraco, essa parte inferior da alma, que são, nesse caso que eu estou dizendo, os instintos, as paixões, os afetos. Agora, tem a parte superior da alma que somente Deus vê diretamente e somente Ele pode tocar diretamente. O demônio não sabe o que se dá na parte espiritual da nossa alma. E o anjo só sabe por revelação de Deus. Né? Deus, evidente que revela a Nossa Senhora, mas só Ele que pode penetrar no mais fundo da alma ou revelar a alguém. Então, segundo São João da Cruz, se eu me refugio nessa parte da alma, e ele explica depois como fazer, o que acontece? Eu puxo a batalha para o lado em que eu sou forte e que o demônio é fraco, porque ele não sabe o que acontece lá dentro. Então, todo combate espiritual, nessa perspectiva de São João da Cruz, vai se resumir em eu procurar me afastar cada vez mais desses pontos fracos, ou seja, eu depender cada vez menos dele, desse ponto fraco, e habitar, quanto mais possível, nessa zona superior da alma, que o demônio é fraco, porque ele não sabe o que se dá ali. Ele não sabe o que se dá ali, a não ser por sinais exteriores. Bom, e como é que se faz isso? É claro que dá para escrever 500 livros só sobre isso, mas hoje, para dar uma das coisas, né, que se pode fazer para diminuir o ponto fraco meu e aumentar meu ponto forte. Com isso, eu aumento o ponto fraco do demônio. Certo? Então vamos ver em 2 palavras, com o mesmo exemplo do instinto de sociabilidade. Então, se eu vou, por exemplo, para um restaurante, ou eu vou para um encontro de família, tem uma refeição, certo? E eu, como católico, eu rezo antes das refeições. E eu faço um sinal da cruz antes de começar a comer. Acontece que quando chega no restaurante, bate o instinto de sociabilidade e grita, não, mas o que vão pensar de você? E fica aquele negócio falando da nossa cabeça. E aí vão achar que você é carola, e o que seus colegas vão se afastar? Se a gente chega nessa hora e diz, não, eu vou treinar, eu vou me treinar aqui, eu vou mortificar o meu instinto de sociabilidade e oferecer esse pequeno sacrifício a Deus. Então eu faço o sinal da cruz, dou de ombros para o que pensem os outros, certo? E não faço com vergonha. Faça assim, não. Faz o sinal também não precisa ser provocativamente, faz o sinal da cruz normal, senta, come.
primeiro vai ser um enorme apostolado, a gente não perde nada de bom fazendo isso, e se alguém deixa de ser amigo por causa disso, é sinal de que não é bom amigo. Não é? Bom, mas isso custa. Agora, se nós aprendemos a dizer não numa ocasião que de si não envolve necessariamente um pecado grave, não é? Quando vier uma tentação num ponto em que seja grave, eu como que treinei o meu ponto fraco a se afastar e dizer não para o demônio. Então, esse nosso ponto fraco, uma das coisas que nós podemos fazer é a mortificação dos sentidos. Isso é clássico na doutrina católica, na prática católica, mas aqui tem esse aspecto ressaltado por São João da Cruz. Ou seja, com isso nós diminuímos o nosso ponto fraco, que é o único ponto onde o demônio pode agir diretamente, que é através dos nossos sentidos, nossos instintos, nossa imaginação. Agora, nossa inteligência e a nossa vontade, nós devemos fortificar. Como? Por exemplo, só para dar um exemplo hoje, a questão do recolhimento, que nós vimos outro dia de outro autor. É eu escolher, colocar na agenda, que se for necessário, partes do dia em que eu pratico o silêncio voluntário. E não só um silêncio, diz São João da Cruz, um silêncio exterior, que é não falar, mas também não coloque nem mesmo vídeos. Pegue horas do dia que nem tenha vídeo, celular, nem nada disso, e procure fazer recolhimento. Recolher das palavras que saem da boca diretamente, mas também fazer um exercício para deixar de lado todas as preocupações do dia e me direcionar para algum pensamento piedoso, para alguma vida de santo, para o meu anjo da guarda. Uma conversa interior mesmo com o anjo da guarda. Né? E ler, por exemplo, o Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora, alguém citou nos comentários a imitação de Cristo, enfim, pode ser por uma leitura espiritual, pode ser uma oração mental, que seja meditação, e com isso, quando nós nos refugiamos ou seja, exercitamos essa parte da alma, certo? Isso é o que quer dizer, a gente exercita e procura colocar ela em atividade, e colocar os instintos e as paixões num segundo plano. Se a gente está com calma, com serenidade, sem perturbação, sempre que pode, fazendo este jogo, por assim dizer, nós fortificamos, nós habitamos, ou seja, nos exercitamos naquela parte da alma que é mais forte, e nós diminuímos a força do demônio e fechamos as portas por onde ele normalmente entra, que são os instintos, que são as paixões, que são os vícios, a tendência aos vícios, ou seja, os vícios capitais, ou seja, a tendência à luxúria, ou a tendência à preguiça, ou a tendência a isso ou aquilo outro. Então não sei se está claro, esse eu achei bastante interessante e importante, essa noção dos dois pontos fracos. O demônio também tem o ponto fraco e depende de nós exercitarmos mais essa parte. Então fica aqui a meditação para hoje, o ponto de reflexão, e nos vemos amanhã, se Deus quiser.